partindo dali, chegou à sinagoga deles. Pai, ó Deus bendito, ajuda-nos, Senhor. A palavra é tua, Senhor. Tudo te pertence, ó Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Mas a sinagoga era para ser de Deus, correto? E não deles. Quando Jesus chegou no templo, ele disse: a casa do meu pai. Mas quando Jesus chega na sinagoga deles, veja, estava ali um homem que tinha uma das mãos viradas, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Você pode entender agora porque Jesus falou, e chegando na sinagoga deles, veja, quando Jesus chegava na sinagoga deles, eles encaravam aquilo como uma afronta. Eles encaravam, veja, assim não é diferente hoje, quando você leva essa mesma doutrina nas religiões, eles recebem aquilo como uma afronta, e não como a palavra de Deus. Por quê? Porque a religião fala no coração deles mais do que a palavra de Deus. Amém. Veja bem. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Veja. Aí vem o incrédulo e diz que, veja, está vendo? O sábado, Jesus quebrou o sábado. Muito pelo contrário. Essa escritura, ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 1. Preste atenção, irmãos. Jesus, aqui é Deus, veja. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de seu irmão, não te esconderás deles. Restituí-los-á sem falta ao teu irmão. Veja. E se o teu irmão não estiver perto de ti, ou tu ou não conheceres, reconhecê-los-ás à tua casa, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fique contigo até que o teu irmão os busque e tu lhos tornará a dar. Se eu encontro alguma coisa, um animal, veja, não sei de quem é, que se lasque, não é meu? Não, você vai pegar aquele animal, vai guardar até que tu descubra o dono para restituir. Amém. Por isso Jesus, veja bem, o Espírito Santo, ele diz que nós temos que nos preocupar não só com os nossos, veja, mas com o do nosso próximo. Amém. Se eu ver alguém tentar invadir ou subtrair alguma coisa do meu próximo, eu vou me calar? Não, eu vou advertir o meu próximo do risco que ele está. Mas veja, vamos mais, veja bem. Veja. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com os seus vestidos. Assim farás também com toda a coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás esconder. O jumento de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e deles te esconderás. Com ele os levantarás sem falta. Veja. Jesus está determinando o dia.
Aqui Deus está determinando dias, se for no sábado tu não faça? Não, independente, é verdade? Por isso, veja, o mandamento veio por Deus e as leis por Moisés. Porque é dia de sábado, eu não vou ajudar o meu irmão. Porque não? Esse sábado farisaico foi sim quebrado. Agora, o sétimo dia nunca foi quebrado. Amém. Por quê? Porque mandamentos são 10 e não são 9 e muito menos 11. Correto? Então aqui nós vemos, veja, Jesus. Quem sou eu para discutir a palavra de Deus com Jesus, está vendo? Então veja, o Novo e o Velho Testamento, eles têm que se fundirem. Por quê? Veja, o Antigo Testamento é sombra do Novo. Veja, e a Bíblia diz que não é o exato, mas é a sombra. Veja, a minha sombra não é o meu exato. Então é muito fácil nós entendermos a Deus quando nós vemos as coisas que Deus criou e da forma que Deus se expressa. Não é verdade? Agora, quando nós queremos, quando eu desejar querer ser mais do que o irmão de Jó, o irmão de Jó mais do que o irmão, mais do que a irmã, veja, o que vai acontecer? Nós vamos entrar em contendas, veja, até nós nos admoestarmos através da palavra. Muitas pessoas, elas não sabem fazer, elas não têm discernimento do que significa a palavra, veja, admoestação. E muitos quando eles se deparam com essa condição, então eles se esquivam com o pretexto de contenda. Deus disse que não é para mim contender. Não, mas nós não estamos contendendo. Nós estamos admoestando um ao outro para chegarmos a um veredito, que é a vontade de Deus, e não a minha e nem de ninguém. Amém. Correto? Amém. É a de Deus. Então veja, quando você leva essa semente preciosa no coração de uma pessoa que hoje qualquer pessoa que ela tem um quê, ela acha que ela sabe, ela acha que pode ir dar rumo na sua própria vida. Claro que pode, Deus não deu os livre-arbítrio, mas haverá um dia de visitação. Vamos continuar, veja bem. Veja. Depois, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Vou repetir. Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Claro que é lícito. Amém. Não é verdade? Amém. Veja, como eu posso dizer que amo a Deus? Como eu posso dizer que eu guardo os mandamentos de Deus se eu não amo o meu próximo? Ou se o meu próximo precisa de mim no sábado, eu vou deixar de ajudá-lo porque é sábado? Não. Não. É como quando quando o patrão vinha, pediu, eu não ficava, patrão, tem um serão no sábado? Patrão, vamos. Você está entendendo? Não. Agora, quando ele pedia, eu ia. Por quê? Porque Jesus ordenou que assim nós o fizéssemos. Amém. Se o teu próximo convida para dar uma milha, anda 2 com ele. Se o teu próximo te pedir a jaqueta, dá também a camisa. Mas nós não podemos ver o lado esporádico da coisa. Eu vou pedir a camisa do irmão de Jó porque eu sei que é um cristão e vou expor. Não, aí nós temos que ter um discernimento. Correto? Agora, se o teu próximo precisa, então eu tenho mais
e ajudá-lo. Amém? Amém. Veja bem, irmãos. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E ficou sã como a outra. Então, os fariseus, vendo isso, formaram um conselho contra ele para o matarem. Eles buscavam ocasião para tentar matar Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura tem de se cumprir. Não é verdade? Amém. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele os curou a todos. Veja, e era dia do sábado. Jesus, como um bom cristão, ou melhor dizendo, como um bom judeu, na verdade, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, para os seus, e os seus não o receberam. Então, qual era o dia propício qual era o local propício para o Senhor Jesus estar no sábado? Na sinagoga. Não é verdade? Era orando, era santificando, porque afinal de contas, sábado é dia de santificação, não é dia santo, porque santo todos os dias são. Agora é um dia para a tua santificação. Amém. Você tem mais tempo, um tempo para você. Veja, nós temos 6 dias. Na verdade, é como o Senhor, o Deus eterno, ele disse: em 6 dias negociarás trabalhar, mas o sétimo dia é dia de descanso. Amém. Veja. Agora, você pode me dizer se há algo que te descansa mais em saber que você pode ajudar uma pessoa necessitada? Uma pessoa que realmente precisava, não um aproveitador, não. Vocês estão entendendo? Você saber que aquela pessoa precisa de ti e que ela só tem. Meu Deus, irmãos, isso é tremendo. Não existe coisa mais gratificante. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, quer dizer, que não falassem para ninguém, né? Veja. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, e que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Veja. Isaías, capítulo 42. Diz assim, presta atenção na leitura: eis aqui o meu servo, a quem sustento, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Veja, Deus não disse que daria dos seus, veja, o meu espírito eu pus sobre ele. Olha só. Não clamará, não se exaltará, nem para ouvir a sua voz na praça. Outro dia, um amigo, ele quis me divertir porque eu oro. Mas veja, mas eu não sou Jesus. Aqui a Bíblia está falando do seu, veja, de Jesus Cristo. Veja bem, como
Veja, como há de se propagar, como os apóstolos propagavam o reino de Deus? Pregando nas esquinas. Enfim, não é verdade? Agora, sabemos que o mundo, ele é sempre à esquerda. Ele sempre é contra Deus. O mundo, ele sempre vai tentar tirar a nossa atenção de Deus. Veja, todos os religiosos, correto? Veja, todos os religiosos, todos rabinos, sacerdotes, na verdade, escribas, fariseus, saduceus, veja, religião para tudo quanto é gosto. As pessoas simplesmente, veja que coisa tremenda. Veja. Isso. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Em verdade, produzirá juízo. No versículo 2, ele diz que no versículo 1 ele diz que produzirá entre os gentios juízo. Assim como aquela prostituta que nós comentamos no domingo, Rabi, veja. Israel estava tão acostumado a ver todos aqueles prodígios, todo o poder de Deus, que Israel estava deixando passar de algo tão precioso, que Deus, ele não abre mão da sua palavra. E por causa de um homem, muitos morreram. Hoje, por causa de um homem, Deus disse: vocês não tomem nada de Jericó. Então, daqueles se enamorou de uma cunha de ouro e algumas capas babilônicas e escondeu no meio da sua tenda. E quando Israel foi lutar com um povinho muito pequeno, com poucos eu vou lá e nós vencemos e conquistamos mais essa cidade, a cidade de Ai. E voltaram corridos. Por quê? Porque havia anátema entre o povo. Veja, um homem. E foram a segunda vez e perderam de novo. Então José disse: meu Deus, tem alguma coisa errada. E veja, e eles foram consultar a Deus. Agora você vê quantas pessoas têm roubado, não uma cunha de ouro, não umas capas babilônicas, mas roubado toda a doutrina, toda a fazenda. Veja, que o Senhor deu a nós, gentios, deixando de tratar com Israel para vir tratar com os gentios. Veja, e ao invés de juízo, pervertem a palavra de Deus com doutrinas de homens. Acham que, não, irmãos, nós temos exemplos. Veja, por que produzirá juízo entre os gentios? Mas Jesus não veio para o que era seu? Não veio para os judeus, então por que produziria juízo em nós, os gentios? Porque nós temos, irmãos, veja, assim como aquela Raabe, ela viu todo o esplendor, todas as conquistas, todos os feitos do Eterno, o soberano, o Senhor dos exércitos. Ela ficou enamorada. Meu Deus, eu não posso
primeira oportunidade que ela teve, ela escondeu os espias. Ela guardou a palavra de Deus dentro do coração dela, dentro da casa dela. Ela guardou aqueles homens dentro da casa dela, pondo, veja, em risco toda a sua família da sociedade, veja, do Deus daquela cidade. Ela colocou, veja, em risco toda a sua casa, confiando no Deus de Israel, veja. E hoje não é diferente. A antipatia, enfim, não é verdade? Tentando fazer o quê? Matar o cristão espiritualmente. Veja, pai contra filho, filho contra pai, pai contra mãe, pai, veja. Era para nós, vamos, veja bem. Veja. Não voltará nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Veja, 700 e tantos anos antes da vinda do Messias, Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, profeta messiânico, o que mais profetizou a vinda do Eterno, veja, do Deus feito carne, o menino se nos deu, e o seu nome será Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Veja, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e a tudo quando produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Veja. E um homem tão atrevido, ele resolve criar uma doutrina que nunca deu certo e nunca vai dar. Uma doutrina que foge dos princípios de Deus, dos mandamentos, que foge da santificação, que foge, veja, da doutrina dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra é Jesus Cristo. Jesus os escolheu. Jesus os escolheu. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto o povo para ser luz dos gentios. Aleluia. Veja, que nem como nós falamos, Cafarnaum, uma cidade marítima, olha, se Tiro e Sidom fizessem todos os prodígios que em ti foram feitos, mas tu que te levantas aos céus serás precipitada no inferno. Procure lá onde está Cafarnaum nos dias de hoje. E assim, se você, veja em casa, leia todo o capítulo 42 de Isaías. Quer dizer, leia todo o livro de Isaías, não é verdade? Amém. Agora, veja. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão, veja. Em São Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Então veja, Senhor, Senhor é fácil. Agora, fazer a vontade de Deus
é um outro departamento. Não é verdade? Ah, não, mas até parece, é verdade? Um tabernáculozinho tão simplório, é verdade? É. Que nem a história daquele pastor que saiu a pregar no interior, então chegou na casa de um fazendeiro, e o fazendeiro muito educado. Quando o pregador abriu a Bíblia e quis introduzir uma mensagem celestial, olha, pastor, o senhor quer uma limonada, um suco, uma água? Agora, não adianta o senhor querer falar da sua Bíblia, porque eu já tenho a minha religião. Meu bisavô era dessa religião. E morreu nessa religião. Meu avô era dessa religião. E morreu nessa religião. Meu pai e minha mãe eram dessa religião e morreram nessa religião. Eu sou dessa religião e vou morrer nessa religião. Não, mas meu filho, não, por favor, pastor, não insista. Ah, mas, por favor, pastor, não insista. E assim o pastor tentou investir e introduzir Cristo. Não um dogma, mas Cristo naquela casa. Amém. E até que ele foi grosso e despediu o pastor daquela casa. Então o pastor, indo com o seu jumento montado, chegou lá na frente. O jumentinho do pastor nem para frente nem para trás empacou. E não ia, e o pastor tadinho tinha acabado de beber uma aguinha fresca, já estava suando e puxa aquele para lá, empurra para lá, e o bicho ali empacado. Nem para frente nem para trás. Então, daqui a pouco vinha aquele fazendeiro com uma parelha de cavalo, coisa mais linda, na verdade, uma carroça muito bem. E olha assim, então, pastor, o senhor não converteu nem o seu burro ainda. O pastor olhou para ele e disse: olha, meu jovem, o tataravô dele é burro e morreu burro. O avô dele, o bisavô dele, a mãe dele, o pai dele, veja, e ele vai morrer burro. Aquele fazendeiro se cobriu de vergonha e sumiu na fumaça. Ao invés de se arrepender, ao invés de, veja, de afrontar aquilo não como uma afronta. Assim como Jesus, quando chegou na sinagoga deles, não era a sinagoga de Deus. Vocês lembram o cabeçalho? Agora, veja. E partindo dali, chegou a sinagoga deles. Quando Jesus chegou no templo, a casa do meu pai é um lugar de oração, veja. Agora, a sinagoga, veja, porque não foram os sacerdotes que construíram o templo. Não foram os levitas que construíram o templo. Foi o rei Salomão, através de dádivas que vinha do mundo inteiro. E assim, veja bem, irmãos, irmão, nossa, é mel na rocha, irmãos, não deixe isso escapar. Tinha utensílios para construção, madeira, pedra entalhada, de muitos lugares do mundo. Mas quando elas chegaram ali, a Bíblia diz que não se ouviu barulho de martelo. Tudo se encaixava perfeitamente. Veja bem, quando Saulo de Tarso se converteu, veja, ele voltou para a Arábia. Ficou 3 anos e tanto na Arábia, e ele voltou sem nenhum barulho, pregando o mesmo evangelho, sem nunca ter conhecido nenhum dos apóstolos. E aqui o evangelho deles se encaixava perfeitamente, sem nenhuma contradição, sem nenhum barulho, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo.
chamando as pessoas a se converterem dos seus pecados, e que não faltavam naqueles dias eram religiões de tudo quanto era gosto. Nós não pregamos contra senão o sistema, essa doutrina podre, infame do inferno, que está desvirtuando milhares de filhos e filhas de Deus e os levando para o matadouro, para o inferno. Porque não se podem valer, não se podem se sustentar na Bíblia Sagrada. Eles podem se valer nos seus grandes edifícios, em suas faculdades, veja, mas não neste fundamento. Não nesse alicerce. Eles entram em contradição nessa palavra e então fazem grande barulho. Por quê? Porque elas não estão edificadas sobre a rocha. Elas não estão edificadas sobre Cristo Jesus. Elas estão edificadas sobre teologia, conhecimento humano, e vai levá-los assim como levou Israel. Os levará também. E ai de nós, ai de ti, tabernáculo Urano, porque os filisteus vêm sobre ti. E nós não temos que nada, senão permanecer aqui. Amém. Deus, Ele não mudou, Ele enviou um profeta para nos colocar. Ele disse: aconteça o que acontecer, fiquem com a palavra. Assim como foram nos dias de Jesus, como foram nos dias de Paulo, como foram nos dias de Pedro, de todos os apóstolos. Veja como o Espírito Santo diz, veja. Atos 20. Eu quero me apressar um pouquinho. Eu estou me sentindo, porque eu tenho muita escritura maravilhosa. A palavra de Deus, ó Senhor, obrigado, Pai. Amém. Obrigado, meu Deus. Veja. Isso foi em todos os dias. Veja bem. Veja. Ok. Mas, capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto. Veja, Jesus também sabia. Cuidai dos falsos cristos, cuidai dos falsos profetas. Veja, portanto eu sei disto, que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos assim. Portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Veja, Paulo, já sabendo que a sua sentença estava decretada, na verdade. Veja, agora, o apóstolo Paulo diz: seja um maldito. Vou repetir. Não Paulo. O Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Agora, você se atreve na tua igreja a ler Paulo, e ora Paulo é bandido, e ora Paulo é cristão? Ora Paulo é de Deus, e ora Paulo é do diabo, porque ou Paulo, ou
as denominações estão mentindo tocante à palavra de Deus. O apóstolo Paulo rebatizou 12 irmãos que os tinha encontrado na cidade de Éfeso, batizado pelo maior homem nascido de mulher, João Batista, e teve que rebatizá-los todos de novo em nome de Jesus. Irmão, mas a mesma coisa. Você vai ver naquele dia, por não ter dado a devida atenção, irmão, volte para a palavra de Deus. Irmão, nós temos que nos aperfeiçoar nessa palavra. Amém. Nós temos que orar, clamar a Deus, por quê? Porque depois que desce ao inferno, irmão, não adianta querer fazer carinha de inocente, não adianta chorar, não adianta clamar misericórdia. Não. Jesus deixou bem claro que cada um de fora os lançarei no lago de fogo, que é a segunda morte. Eu quero dar um pulinho em Oséias. Veja, irmãos. Oséias. Capítulo 8. Põe a trombeta na tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Veja, aqueles que eram para estar adorando a Deus, aqueles que têm o desejo de adorar a Deus, estão muitos tão desanimados. Por quê? Porque foram enganados pela religião. Homens, ao invés de trazer as pessoas para a palavra de Deus, eles estão trazendo pessoas para o seu conceito, para a sua tola teologia. Veja. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Veja bem. Ah, mas Pai, Senhor, apartai-vos de mim, não vos conheço. Veja bem. Israel rejeitou bem. Os gentios estão rejeitando. Veja, mas quando a medida dos judeus, dos gentios, se completarem, não adianta mais ver: ai meu Deus, eu te conheço. Ai meu Deus, tu é meu Pai. Mentira. Se você soubesse quem é o Pai, se os gentios soubessem quem era o Pai, eles estavam rendidos ao nome de Jesus e não a uma trindade do inferno constituída por Constantino Domingues. Veja, quem crer e for batizado será salvo. Mas crer em quem? Em Constantino Domingues, o imperador imundo da corte romana, ou os apóstolos? Porque é notório que essa doutrina babilônica da Trindade começou em 325 com Constantino Domingues. Basta a pessoa ter bom ânimo, bem. Na verdade, veja. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Senhor, nós, a igreja fulana de tal, te conhecemos. Oh Deus, é mesmo, né? E negaram o nome de Deus no seu novo nascimento, negaram o corpo e o sangue de Cristo, negaram a santa doutrina e ainda tentavam desvirtuar os filhos e as filhas de Deus com suas doutrinas diabólicas. Eles fizeram reis, eles fizeram pastores,
mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. E do seu ouro e da sua prata estão construindo grandes templos para se destruírem com mentiras tão perversas, mentiras tão infames, que até o diabo fica com vergonha. Veja, porque como é que, veja, um povo com a palavra de Deus, tipo que nós vimos, né? Cristãos que votaram em uma pessoa a favor de aborto, um satanista, meu Deus, e bem, nós estamos falando, na verdade, porque nós sabemos, irmãos, que tudo que, veja, mas virá através de Niceia, do Concílio Mundial da Igreja, não através de um coitado. Veja bem, meu Deus, por isso é mesmo de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque vocês sabem, né, que Samaria é uma mesclagem. Samaria, ela veio, veja, de Cã, é verdade? E daí os samaritanos e os gentios são uma mescla, veja. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como um vaso em que ninguém tem prazer. Vamos trazer para os nossos dias. Hoje as pessoas, elas não têm mais prazer em servir a Deus. Por quê? Porque elas vão no curso dos seus. E Deus, Ele tem os seus braços estendidos a dar misericórdia a todos. Que o homem possa correr para Deus. Que nós corremos, que nós adentramos cada dia mais véu adentro. Que nós a cada dia mais buscamos a Deus, porque Ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia. Mas veja, quando o céu se levanta lá, que começa a ficar tudo preto e começa hein? O coração já começa a bater no gogó. O coração já começa a bater aqui no pescoço. É verdade? Dizer que não? Valentão, não, né? É esses mesmos. Esses mesmos que a Bíblia diz que fugirão nus naquele dia. Os mais mimosos, os mais animosos, melhor dizendo, fugirão nu naquele dia. Porque a ira do Senhor, num desses dias, o mundo vai conhecê-la. O mundo vai conhecer a ira do Todo-Poderoso. Quando eu falo mundo, falo do ser humano. Porque nós sabemos que já foi profetizado que isso aqui está tudo reservado como tesouro para o fogo. Já está tudo profetizado que isso aqui ninguém vai saber o que é pau e o que é pedra. Porque primeiro não vai ter ninguém aqui. Porque os ímpios se farão cinzas. E nesses dias
a igreja do Senhor está nas mãos do Cordeiro, veja, enquanto a terra é purificada. Veja, para que Deus desça com a Jerusalém celestial. Oh, aleluia! Parece até um conto, não é verdade? Mas se você fechar os olhos, você pode vê-la. Você pode começar a contemplá-la. Porque ela é espiritual como nós somos espirituais. Amém. E a Bíblia diz que somente o homem espiritual. Ele não esmagará a cana quebrada. Veja, você caiu, Jesus te levanta. Ele não é como um homem que quer te pisar e te atolar mais. Se o teu coração ainda fumega, se ele ainda está amortecido, venha para perto do fogo, porque a Bíblia diz que o Senhor não vai apagar o borrão que fumega. Amém. Veja, o amor de Deus ele está disponível a todos. Amém. Não é verdade? Deus não é maravilhoso? Amém. Mas ele não pode deixar que o ímpio passe para o lado de lá, porque ele vai levar o mundo com ele. E Deus não quer nem saber mais do ímpio. Deus vai acabar com tudo pela raiz. Não ficará nem raiz nem ramo. Satanás, veja, vai ser jogado, veja, junto com os seus simpatizantes, com suas doutrinas falsas, com os seus credos que não podem salvar ninguém, veja, e todos eles usando um dom de Deus, porque a Bíblia diz que até para os rebeldes Deus dá dom. Muitos virão e me dirão naquele dia: Senhor, expulsei demônios. Senhor, aparta-te de mim, não te conheço. Veja, o apóstolo Paulo disse: seja um maldito. Agora você imagina, irmãos, quem toma a escritura de Paulo, quem toma o nome de, veja, as escrituras, veja, não deles, mas Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Não é verdade? Veja, seja um maldito quem vos ensinar outra doutrina além do que eu já vos tenho ensinado. Eu vejo assim, coisas assim, com pessoas que a gente já falou, e fica postando aqueles: vai ter um encontro não sei do que, a plenitude. Oh meu Deus, se esse coitado soubesse um tanto de brasa que ele está puxando para o seu peito, ele clamaria e pediria misericórdia a Deus. Ele se colocaria aqui no banco dos pranteadores e clamaria a Deus. Porque eles ainda acham bonito ser feio. Acham que vão poder se valer por causa da sua... Oh irmãos, misericórdia. Oh irmão, busque a Deus, irmão. Olha. E sim, sabe? Assim, é tipo aqui, ó. É exatamente aqui, ó. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: veja, eles querem procurar ocasião contra um filho de Deus. Veja, filhos de homens religiosos, de doutrinas, veja, de igrejas adúlteras, prostitutas,
que adulteraram com o governo, veja, trouxeram o conceito humano e tentaram introduzir no conceito de Deus. Por isso a Bíblia diz que a grande prostituta, ela tem suas filhas, veja, saíram de lá, mas trouxeram todas os conhecimentos da velha prostituta, da velha mãe eclesiástica. Veja, que todos sabem que é Roma. Todos sabem, mas poucos, muitos poucos, têm ânimo para reconhecerem que este orgulho os levará aonde? Para o inferno. Veja. Busque a Deus enquanto podem achar, não é verdade? Amém. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Veja. E Deus, veja, não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue, o mal vencer. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor, Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação, aleluia. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo do terror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não
tens salvação. Abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Só há um caminho, só há uma via de escape para o pecador, para um pecador como eu. Oh, santo, aleluia. Esse caminho é Cristo Jesus. Através da sua palavra, não foi eu quem escolhi os apóstolos, não foi os apóstolos que se autodeclararam, mas foi Jesus pensando em cada um de nós. Jesus, o nosso Criador, o irmão, coitado daquele que desprezar isso. Coitado daquele que desprezar isso, trocar Cristo por um credo religioso. Ah, porque meu pastor, porque meu padre. Pastora, misericórdia. Oh, irmão. Aonde, irmãos? Você vê que, você está entendendo? Veja. Abençoe o outro. E até sexta-feira, se Deus quiser.